Vamos agora ao que interessa, porque o que interessa é a palavra de Deus, né? Pastor Heber venha ministrar a lição número 5. Todo mundo abrindo a revista na página 39. Todo mundo abrindo a revista, página 39. E vamos ouvir tudo que Deus tem essa manhã de bênção para nós. Heber, Deus abençoe. Vamos juntos? Pode ser. A paz do Senhor, meus amados irmãos. Se quiser baixar um pouquinho, Davi, que eu tenho um timbre de voz alto. Deus possa abençoar a vida de cada um dos irmãos. Para você que está na live, a paz do Senhor Jesus. Se você tem a revista online, abra aí na página 39. Estou muito feliz em poder estar aqui esta manhã para aprender um pouquinho mais da palavra de Deus. Eu, antes de entrar na lição número 5, em 2 minutos, no máximo 3, gostaria de fazer um resumo de tudo que nós já aprendemos até aqui. Nós estamos ainda no capítulo 1 de Jó. E nós sabemos que o próprio Deus fala das qualidades de Jó. Jó, ele era um homem íntegro, reto, justo, temente a Deus e que se desviava do mal. E esse homem, ele tinha 10 filhos. Tinha 7 homens, 3 mulheres. Ele era um homem que tinha uma riqueza muito grande. Tinha 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois. Tinha um gado muito grande, terras ao seu poder. Ele tinha domínio sobre tudo isso. E esse homem, ele era um homem que sacrificava os filhos, ele sacrificava o holocausto em prol dos filhos, para que, se porventura os filhos pecassem, Deus poderia já estar perdoando ali os pecados dos filhos. Então ele sacrificava holocaustos em prol dos filhos. Não sacrificava os filhos, né, irmãos? Sacrificava holocaustos em prol dos filhos. E aí, o que acontece? Ele era esse homem respeitado em toda a sua terra, terra de Uz. Ele era um homem, um dos mais fortes do Oriente. E, de repente, a palavra do Senhor diz que houve uma assembleia, os filhos de Deus se reuniram, e entre eles o diabo também estava nessa reunião. Porque ele era um intruso? Não, porque ele foi convocado. Ele é submisso à vontade de Deus. Tudo aquilo que Deus determina, ele tem que fazer, porque quem criou o diabo foi o próprio Deus. E aí nós vimos tudo isso. E aí o Senhor então pergunta para o diabo: de onde tu vens? De rodear a terra e passear por ela. Tem visto o meu servo Jó? É um homem íntegro, é um homem reto, é um homem justo, é um homem que se desvia do mal. E aí o diabo, em outras palavras, disse mais ou menos assim: mas com tudo que tu tens entregado a ele, qualquer um te serve. Então toca em tudo que ele tem, e tu verás que ele vai blasfemar na tua face, porque qualquer um te serve dessa forma. E Deus então permitiu que o diabo tocasse em tudo que era de Jó. Aí os sabeus vão ali e simplesmente roubam de Jó os seus bois e as suas jumentas. E aí diz a palavra do Senhor que 500 jumentas e 500 juntas de bois. E aí houve um confronto, porque Jó tinha muitos funcionários, muitas pessoas trabalhavam na fazenda de Jó. E ali o que acontece? Sobrou apenas um para ir até Jó e contar a notícia. Depois, fogo do céu cai, um raio cai e mata 7.000 ovelhas. Sobra apenas um, esse retorna e fala para Jó que todas as suas ovelhas haviam sido queimadas. Depois os caldeus vão ali e conseguem roubar os 3.000 camelos de Jó. Também muitas pessoas morreram ali. Funcionários que trabalhavam ali para Jó, sobrando apenas um. E depois, o mais triste, o mais terrível, os filhos estavam reunidos em um só lugar,
pelo texto, dá para entender que eles eram muito amigos, muito próximos e muito unidos, estavam todos numa mesma casa, tem um redemoinho, tem um vendaval, e a Bíblia diz que a casa que estava, todos os filhos caem e todos morrem. E a Bíblia diz que com isso tudo Jó adorou ao Senhor, porque Jó entendia que tudo era um empréstimo. E ele fala: nu saí do ventre de minha mãe e nu tornarei. O Senhor me deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Ele entende, nada é meu, tudo é de Deus. Os meus filhos eram de Deus. Todo o meu gado era de Deus. Então nada pertence a mim. Então Deus, na hora que Ele quis, Ele tomou de volta. Então aqui nós aprendemos com o nosso obreiro João, com o nosso obreiro Alex e com o nosso obreiro Joel, tudo que eu falei aqui, que está no capítulo 1. Nós não sabemos quanto tempo foi do capítulo 1 para o capítulo 2. A Bíblia não diz o tempo. Mas houve um tempo aqui, do capítulo 1 para o capítulo 2. Porque a Bíblia diz no 2, vindo outro dia. Então houve um período. Estudiosos chegam à conclusão que essa prova de Jó durou de 7 a 10 anos. A Bíblia não diz, mas muitos dizem que durou. Toda a prova de Jó, desde o diálogo do diabo com Deus, houve um período de 7 a 10 anos. Então eu convido você a abrir a sua revista na página 40. Abra a sua revista na página 40 e vamos ler do versículo 1 ao versículo 6, por gentileza. Página 40 da sua revista. Eu vou ler o versículo 1 e a igreja lê o versículo 2. Eu leio o 3, a igreja lê o 4, tá bom? Bem forte, no nome de Jesus. Todos acharam? Página 40 da revista. Diz assim: e vindo outro dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor. Versículo 2, a igreja. E disse o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, temente a Deus, desviando-se do mal, e que ainda retém a sua sinceridade, havendo-me tu incitado contra ele, para o consumir sem causa. Estende, porém, a tua mão e toca-lhe nos seus ossos e na carne, e verás se não blasfema de ti na tua face. Agora vá para a página 39 e vamos todos ler o texto áureo. Página 39, texto áureo. Vamos todos ler em nome de Jesus. Vamos lá? 1, 2, 3. Amém. O que me chama a atenção, irmãos, é o versículo 5. Estende, porém, a tua mão. Ou seja, o diabo está dizendo para Deus o seguinte: eu já entendi que eu não posso tocar em Jó, eu não posso tocar nos teus filhos. O diabo não pode tocar na minha vida, porque se o diabo pudesse tocar na minha vida, eu não estaria aqui hoje pregando a palavra do Senhor. O diabo não pode tocar na vida do pastor Gedeon Júnior, porque se o diabo pudesse tocar na vida do pastor Gedeon Júnior, o pastor Gedeon Júnior não estaria aqui. E assim com Elias, assim com a pastora Loide, assim com o Ivan, assim com todos nós.
Então, o diabo só toca na minha vida se Deus permitir. Então, ele fala aqui, toca tu em Jó, porque eu não posso tocar em Jó, já ficou claro para mim. Então, toca na pele e toca nos ossos, porque tu vai ver que ele vai blasfemar, ele tem uma saúde perfeita. Eu imagino Jó um senhor, um homem muito forte, e aí Deus faz o seguinte, pode tocar, você tem autorização, pode tocar na vida de Jó, só que você tem uma ressalva, você tem uma condicional, você não vai poder matar Jó, mas pode tocar em Jó. E aí a Bíblia diz, irmãos, que o diabo sai dali e vai tocar em Jó. E a palavra do Senhor deixa muito claro, melhor dizendo, que da planta dos pés ao alto da cabeça, Jó foi acometido por chagas malignas. Nas minhas pesquisas que eu fiz para poder escrever a revista, 70%, 50%, 60% fala que foi lepra, que a doença que Jó teve foi lepra. E nós vamos ver que não foi, pode multiplicar aí por 10, por 100, porque foi muito pior do que uma lepra, porque a lepra, a hanseníase ou a doença de Hansen, é uma doença infecciosa, né? As pessoas, inclusive, contagiosa também, é causada por uma bactéria. E eles falam que houve manchas na pele, aí tinha manchas nos olhos, nos pés, nas orelhas, braços, pernas, e pelas características, muitos afirmam que foi uma lepra. Nós vamos ver esta manhã que não foi lepra. Eu quero uma paciência dos irmãos, porque eu vou ter que falar da doença de Jó, um pouco mais com detalhes, e ninguém está almoçando aqui, vai almoçar mais tarde, quando chegar na hora do almoço, talvez já tenha esquecido o que eu vou falar, mas tenha paciência que eu vou ter que falar algumas coisas aqui nesta lição. Então, da planta dos pés até o alto da cabeça, não tinha nenhuma parte no corpo de Jó que não foi atingido. Então, o que nós vamos entender aqui? Jó tinha uma certeza, ele não iria morrer, mas foi um homem que sofreu demais com essa investida do diabo na sua vida. Ele sofreu de uma forma terrível, Jó. Nós vamos ver aqui nesse estudo. Então, houve uma junta médica norte-americana que foi estudando, segundo o próprio relato de Jó, no próprio livro de Jó, Jó vai relatando o que ele tem, os sintomas que ele tem, as causas da doença, como é que está a sua pele, como é que estão os seus ossos, como é que está o seu corpo, e eles vão entrando em um consenso. Se você olhar na página 42, olha na página 42, por gentileza, página 42, no primeiro parágrafo do lado direito aí, diz assim, os médicos ficaram curiosos durante anos a respeito desta doença específica. Em minha pesquisa, quem está falando aqui é o Dr. Charles Swindoll, do livro que eu usei, e ele fala que, em minha pesquisa, eu encontrei vários comentários sobre a moléstia. Um dizia que era varíola, outro elifatíase, outro ainda eczema crônico ou lepra. Alguém sugeriu psoríase, outro dermatose escamosa, outro queratose. Um identificou em termos médicos pênfigo poliáceo. Não é de surpreender que muitos sugerissem que era melanoma, uma forma agressiva de câncer de pele. Então, todas essas doenças aqui, Jó tinha. Então, eles chegaram à conclusão, uma equipe de médicos norte-americanos, chegaram à conclusão que se tratava de uma furunculose estafilocócica generalizada. Juntando todas estas doenças aqui que nós lemos, na página 42, os médicos disseram que tudo que Jó teve, todas as narrativas de Jó aqui no livro, chegaram a esta conclusão, que era uma furunculose estafilocócica generalizada. E aí, estudando,
E aí quem sou eu para discordar dos médicos, né? Mas estudando aqui, irmãos, nós vamos entender mais ou menos o que Jó teve, segundo os relatos da própria palavra de Deus. Mas antes, eu quero falar que toda doença e que toda enfermidade, de todas as causas, tem várias causas, mas existem 3 principais causas para justificar uma enfermidade. A primeira causa fundamental para justificar uma enfermidade é o pecado. Então, através do pecado, veio uma enfermidade. Eu conheci uma pessoa muito querida, muito amada, que infelizmente faleceu por conta da AIDS. Ele tinha uma vida muito terrível e acabou contraindo esse vírus e acabou falecendo. Então, aquela doença veio na vida dele por conta do pecado. E ele acabou falecendo. A palavra do Senhor diz em João, capítulo 5, versículo 14, que quando o Senhor curou aquele homem paralítico ali do tanque de Betesda, quando ele já está no templo, o Senhor fala assim: seus pecados estão perdoados, não peques mais para que não te suceda coisa pior. Então, dá a entender que aquela doença daquele homem foi fruto do pecado. Então, uma das causas fundamentais para justificar uma enfermidade é a questão do pecado. Uma outra forma de justificar uma doença, uma enfermidade, são consequências naturais. Por exemplo, a Covid-19. Eu sou mortal, eu estou nessa terra, e aí, através de um vírus, eu fui contaminado. Graças a Deus, eu não tive problema nenhum. Já a minha esposa tem sequelas até hoje. Ela teve o olfato e paladar atingido, pegando o Covid-19. Então, existe sim a possibilidade de eu ter uma enfermidade por consequências naturais. Exemplo disso é o Covid. Porque nós somos mortais, nós estamos nessa terra. E uma terceira causa de se pegar uma enfermidade, uma doença, é uma origem maligna. É o caso da vida de Jó. A Bíblia diz em Lucas 13 que uma mulher ficou 18 anos andando encurvada. E ali a Bíblia diz claramente que era um espírito maligno que estava na vida dela. Em Marcos 9, versículo 14, diz que havia ali um menino mudo e surdo. A minha água já foi embora, quem puder me ajudar aqui, isso aqui me ajuda demais. Havia um menino mudo e surdo. Está em Marcos capítulo 9, versículo 14. E aí a Bíblia diz que quando o Senhor vai orar por esse menino, o Senhor vai logo repreendendo o espírito maligno. Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. Então aqui esse menino estava com uma enfermidade, uma doença de origem maligna. O caso de Jó foi uma invertida maligna. Se você pegar a Bíblia, revista e corrigida, vai trazer chagas malignas. Se você pegar a Bíblia fiel, na tradução fiel, vai trazer úlceras malignas. Se você pegar a ARA, versão Almeida, revista e atualizada, vai trazer tumores malignos. Então, o que Jó teve? Tumores malignos. O que Jó teve? Chagas malignas. O que Jó teve? Jó teve úlceras malignas. E aí, estudando aqui para preparar esta lição, se nós entrarmos na definição, no conceito de que é um tumor é um crescimento anormal de células em qualquer tecido do seu corpo. Existem tumores malignos, que é o câncer, e existem também os benignos. Um tumor geralmente surge quando células se subdividem excessivamente no corpo. Então, tumor é um câncer, tumores malignos, que é um câncer. Então, Jó teve vários tipos de câncer no seu corpo.
Então, quando os médicos falam que se tratava de uma furunculose estafilocócica generalizada, juntando todas aquelas doenças, e eu não tenho poder, propriedade nenhuma para discordar dos médicos, mas eu penso assim comigo, que Jó teve em seu corpo vários tipos de câncer em seu corpo. Satanás não foi para brincar. Primeiro, Satanás estava com muito ódio de Jó, porque Jó jogou na cara do diabo que é possível servir a Deus sim, quando se perde algo. Então Satanás estava com muito ódio de Jó. Então ele vai da planta dos pés ao alto da cabeça, Jó foi atingido. Então, o que é um câncer? É um tipo de tumor, porém é um tipo de tumor maligno. Isso quer dizer que ele é capaz de invadir tecidos e órgãos, de realizar metástase, que cresce rápido e que o crescimento é anormal. Então, Jó teve vários tipos de câncer que foi atingindo outros órgãos. Nós vamos ver aqui na própria narrativa de Jó. E para finalizar essa parte, uma metástase é a invasão feita por células cancerígenas a outros órgãos do corpo de um indivíduo. Então, o que Jó teve não foi uma simples lepra, foi muito mais do que isso. Então, vamos lá. Se você abrir na sua página 43, abra por gentileza, em nome de Jesus, página 43. Tem um quadro aí, na página 43, que foi tirado do próprio livro de Jó. Vamos ler primeiro, por gentileza, no 42 aqui, na página 42, esse primeiro parágrafo aqui, da página 42. Olha só que interessante, eu tirei de um livro, do Charles Swindoll, e ele fala aqui: leia a resposta do Senhor e reflita. Disse o Senhor a Satanás: eis que ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. Você pode imaginar isso? Pode imaginar o seu nome ligado a tal acordo? Está bem, Lúcifer, vá atrás dele, só não o mate. Deus estabeleceu novamente limites. Conserve a vida dele, mas pode usá-lo como alvo de suas zombarias. Jó, em breve, sofreria o choque de sua vida. Ao acordar bocejando, na manhã seguinte, Jó sentiu dores e percebeu que estava com febre. Por quê? Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de tumores malignos, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Jó sentiu uma fisgada embaixo do braço e depois um inchaço no pescoço. Dentro de sua boca havia mais 2 feridas, pontinhos vermelhos apareceram na testa e até no couro cabeludo. Acima de tudo, seus pés estavam tão inchados que não podia calçar as sandálias. Antes do meio-dia, a febre subiu bastante. A essa altura, ele já perdera o apetite. Era como se estivesse se dissolvendo. Falou sobre isso com a mulher. Ela olhou mais de perto e notou uma espécie de erupção de pele. Ele pediu que examinasse suas costas. Ela observou, há uma porção de inchaços em toda a parte. O relato bíblico diz tumores malignos. Foi mais ou menos isso, irmão, que aconteceu com Jó. Ele já havia perdido todos os bens, já haviam perdido todos os filhos, e agora ele começa a ter problemas em sua saúde. E o interessante é que quando a notícia chega lá em Temã, o temanita, ele faz, quando a notícia chega lá em Bus, onde chega lá o Buzita, quando a notícia chega lá em Anamã, o anamatita, Eliú não, Zofar, Bildade, né? Zofar, Bildade, Eliú. Quando a notícia chega para Elifaz, Bildade e Eliú, quando eles vão ao encontro de Jó, o relato é muito forte. A Bíblia diz que eles não reconheceram a Jó. Imagine um amigo, você recebe a notícia de que um amigo seu está enfermo, você sabe da fisionomia do seu amigo, você conhece o seu amigo, e quando você chega, você não conhece. Você fala: não, isso não é meu amigo que está aqui, não. Não tem como, não existe.
Não tem possibilidade. Então o rosto de Jó já não era o mesmo. A boca de Jó já não era a mesma. Os olhos, tudo de Jó estava mudado. Jó estava desfigurado. Os amigos não reconheceram a Jó. E o relato é tão forte, irmãos, que eles não tiveram condições de abrir a boca. Eles ficaram ali 7 dias olhando para Jó e chorando. Tudo bem que tinha um motivo para isso, né? Os orientais acreditavam que, vamos ver o que Deus fala. Não vamos falar nada não, uma espécie de jejum. Vamos ficar aqui 7 dias para ver se Deus responde, para ver se Deus fala o motivo pelo qual o nosso amigo está passando por isso. E ficaram ali 7 dias. E a dor era muito grande. Então Jó, ele começou a ter problemas em seu corpo. E no quadro da página 43, nós vamos ver, tirado do próprio livro de Jó, o que Jó realmente teve. Feridas inflamadas ulcerosas. A úlcera tem a ver com o sistema digestivo, o estômago, o esôfago, sistema delgado ali, tudo ali, delgado, né, pastor Luiz, para me ajudar aqui na área, no sistema digestivo. Então, Jó, ele teve úlceras inflamadas, feridas inflamadas. Então, saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de uma chaga maligna, desde a planta do pé ao alto da cabeça. Então, se ele teve úlcera, ele teve uma inflamação no sistema digestivo. Coceira contínua, Jó 2:8. E Jó, tomando um pedaço de telha para raspar com ele as feridas, assentou-se no meio da cinza. A pele de Jó perdeu a hidratação. A pele de Jó, ela ficou rachada, grossa. Não tinha como Jó coçar. E detalhe, as unhas de Jó caíram. Então Jó não tinha nenhuma possibilidade de se coçar. Então ele tinha uma coceira contínua. Aí você imagina, você tendo uma coceira, que você facilmente vai ali, consegue se coçar, e você tendo uma coceira contínua, que não para, e ainda assim você não conseguir se coçar. O texto diz que Jó pegava um pedaço de telha para raspar-se com ele as feridas, e assentou-se no meio da cinza. Detalhe, Jó não estava em sua casa. Jó estava no lixão da cidade. Ele estava no lixão da cidade, e ali no lixão da cidade, onde Jó foi colocado, ali ele estava tentando se coçar. Na verdade, ele conseguia, porque pegava um pedaço de telha, um pedaço de alguma coisa, mas com as mãos já não conseguia mais, porque estavam feridas, não tinha unhas, e ele não conseguia se coçar. No quadrinho 3, Jó tinha mudanças degenerativas na pele do rosto, desfiguração. E levantando de longe os olhos e não conhecendo, levantaram a voz e choraram, e rasgando cada um seu manto sobre a cabeça, lançaram pó ao ar. Então o rosto de Jó estava desfigurado, muito inchado. Então Jó estava com o nariz, muitos dizem até com o nariz quebrado, pedaço da orelha tinha caído, e Jó estava desta forma. Fome jamais, perda de apetite. O 3:24 diz, porque antes do meu pão vem o meu suspiro, e os meus gemidos se derramam como água. Quando você está com uma inflamação na garganta, até para você engolir um pedaço de pão já é muito complicado, é muito difícil. Além do mais, tudo que Jó comia se tornava amargo, porque saía pus dos lábios de Jó, da boca de Jó. A sua boca estava fedendo. Ele fala aqui no texto bíblico que o seu bafo se tornou repugnante. A minha esposa, a minha mulher. Então Jó estava com os dentes cheios de cáries, boca estourada, um mau hálito muito grande. Ele comia, saía pus,
e aquela comida se tornava repugnante, e tinha problema no estômago, problema no esôfago. Então Jó não tinha fome, ele não conseguia comer. E se ele não comia, obviamente o peixe já não era o mesmo. Então Jó estava muito debilitado e não tinha fome. Medo e depressão, porque o que eu temia me veio e o que eu receava me aconteceu. Jó 3:25. Feridas purulentas que se abrem, coçam, racham e supuram. A minha carne se tem vestido de bichos e de torrões de pó. A minha pele está gretada e se fez abominável. Gretada, o dicionário diz que é aberta, rachada, fendida. O pastor Gideon Júnior aqui na convenção, falando sobre a questão do óleo, da unção, mostrou ali o que as ovelhas sofriam quando entrava ali no seu nariz aqueles vermes. E as ovelhas batiam a cabeça porque os vermes estavam entrando, e aquela coisa toda. Bichos entravam na pele de Jó. Estavam tudo aberto, e ele fala aqui, a minha carne se tem vestido de bichos e de torrões de pó, e a minha pele está rachada, está fendida, está aberta, e se fez abominável. Então os bichos entravam ali em Jó, no corpo inteiro. Lembre-se sempre dessa expressão, da planta dos pés até o alto da cabeça. Dificuldade para respirar, nem me permite respirar, Jó 9:18, antes me farta de amarguras. Então Jó tinha asfixia, ele não conseguia respirar, faltava o ar em Jó. Escurecimento da pálpebra, Jó 16:16, o meu rosto todo está descorado de chorar, e sobre as minhas pálpebras está a sombra da morte. Irmãos, era dor sobre dor. Jó gemia, o povo ouvia os gemidos de Jó. Quando eu era pastor na cidade do Jardingá, me deu uma dor no ouvido, acho que o nome é ortite, uma dor aqui no ouvido. Começou pequenininho, foi aumentando. Resultado, eu casado, homem adulto, cheguei no hospital chorando, literalmente chorando, com uma dor aqui no meu ouvido. As pessoas olhavam para mim, eu estava literalmente chorando. Uma dor, um único local, um único ponto, um único local no meu corpo. Imagine Jó no corpo inteiro. Então Jó chorava, Jó gritava, Jó gemia com as enfermidades e as dores que ele tinha. Mau hálito, Jó 19:17, o meu bafo se fez estranho à minha mulher e minha súplica aos filhos do meu corpo. Perda de peso, os meus ossos se apegaram à minha pele. Jó 19:20, Jó 33:21. Os meus ossos se apegaram à minha pele e à minha carne, e escapei só com a pele dos meus dentes. Desaparece a sua carne, a olhos vistos, e os seus ossos que não se viam, agora aparecem. Jó fala, inclusive, no versículo 15 do capítulo 7, eu preferiria ser estrangulado até morrer do que ver os meus ossos. Ele fala, pelo que a minha alma escolheria antes a estrangulação e antes a morte do que estes meus ossos. Então Jó estava vendo os ossos, a pele já não tinha mais, estava caindo pedaços de pele do corpo de Jó, ao ponto de aparecer os ossos. E isso, bichos entrando no corpo de Jó. Por isso tinha a perda de peso. Dor excruciante contínua. Jó 30:27. O meu íntimo ferve e não está quieto, os dias da aflição me surpreenderam. Jó tinha febre alta com arrepios e descoloração da pele, assim como ansiedade e diarreia. Enegreceu-se a minha pele sobre mim, e os meus ossos estão queimados do calor.
É isso que Jó teve, irmãos. Agora, tem enfermidades que não são para a morte. É o caso de Jó. Então, se você que está me assistindo na live está com uma enfermidade, você que está aqui na igreja tem uma enfermidade complicada, difícil, tem enfermidade que não é para a morte. Jó não morreu. Jó teve a saúde restaurada. Deus deu vitória para Jó e o nome do Senhor foi glorificado e exaltado. O nosso Deus é o Senhor que sara, que cura, que liberta, que abençoa. Então, se você está passando por uma luta muito grande na área da saúde, está com uma enfermidade, há um Deus que pode te curar de todas as enfermidades. Com todo o respeito aqui, o exemplo da nossa pastora teve um câncer. Olha só, curada, abençoada, e o nome do Senhor foi glorificado e exaltado. Então, eu posso, no meu entendimento, eu acredito que o que Jó teve foram vários tipos de câncer. Foi atingindo vários órgãos. E nós vemos aqui na descrição. Então, queridos, olha que o Jó diz em Jó 30:17, de noite os meus ossos se quebram. Ou seja, sozinho o pastor Luiz trincava e quebrava, sem contato físico com ninguém. Ontem eu estava analisando, porque eu sempre dou uma revisão antes, já tinha preparado a lição e tudo, mas ontem eu fui dar uma revisada, e eu fico pensando, o que será que dava para Jó? Não tinha os antibióticos que nós temos hoje. O que será, Dinha, que dava ali para Jó? Um chá, uma erva? Entendeu alguma coisa? Mas sabe qual o detalhe? Não adiantava nada. Mas colocar um negócio em cima do osso? Não adiantava nada. Então era choro, grito, gemido. Era o que Jó fazia. A todo instante, a todo momento. Então, irmãos, entenda. O diabo foi sem dor e piedade. Ele foi para matar Jó. Só que assim, toda vez que ele lembrava, eu não posso matar. A minha vontade é matar, só que eu não posso. Porque o Todo-Poderoso me disse que eu não posso matar Jó. Então, já que eu não posso matar Jó, ele vai sofrer. Eu vou fazer de uma forma tão violenta que ele vai sofrer. E Jó sofreu, irmãos. Jó passou por tudo isso. Olha a página 44, por gentileza. Página 44. Além de tudo isso, primeiro parágrafo, além de tudo isso, Jó suportou delírio, insônia e rejeição dos amigos, males que duraram meses. Duraram meses, isso aí, irmãos. Em resumo, Jó tornou-se a personificação da miséria. Devemos lembrar que isto resultou em sua rejeição, isolamento e transferência para o depósito de lixo, como diríamos hoje. Era o lugar onde queimavam detritos, entulho e excrementos humanos da cidade. Esse veio a tornar-se o lugar da sua residência. Então, olha o que se tornou o homem mais poderoso do Oriente. Olha o que se tornou aquele grande fazendeiro. Olha o que se tornou aquele homem riquíssimo. Estava agora aqui, na pele e osso, no lixão da cidade. Imagina as moscas ali. Ele não gosta, mas eu tenho que falar, meu amor. Não tem jeito. Imagina as moscas ali na ferida de Jó. Então, irmão, nós vamos ver que Jó recebeu a bênção de Deus. Então, não sei como é que está o seu problema essa manhã, não sei como é que está o seu problema, você que me assiste na live, ou você que vai me assistir depois no canal do YouTube, não sei como que você está, mas eu sei de uma coisa, toda prova tem um tempo determinado. Toda prova tem um tempo determinado, não é para a vida inteira, e tem um propósito. Então, Deus abençoou a vida de Jó. Então, a segunda prova, Jó foi acometido, chagas malignas, úlceras malignas,
tumores malignos, dependendo da sua tradução, que em suma dá a mesma coisa. E aí o que acontece, irmãos? Jó está aqui, numa situação, aí a mulher olha para ele e fala o seguinte: amaldiçoa teu Deus e morre. Não tem outro jeito. E aí nós vamos ter um cuidado aqui nesta manhã de não crucificar a mulher de Jó. Porque nas minhas pesquisas que eu fiz, o que eu vi de comentaristas metendo a lenha na mulher de Jó não foi brincadeira, e aí nós respeitamos. Eu já penso diferente. Eu não penso que a mulher de Jó mereça ser crucificada diante de uma situação dessa. A Bíblia fala que a mulher é o vaso mais frágil. Se Jó perdeu os 10 filhos, ela também perdeu os 10 filhos. Se Jó perdeu 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas, se Jó perdeu tudo aquilo, a mulher também perdeu. E a mulher está vendo o marido morrendo no lixão da cidade. Então o que ela quer naquele momento é que tudo aquilo ali acabe. Ela quer que Jó saia daquilo. Então toda vez que ela chega para ver o marido está pior. O marido gritando, o marido gemendo, o marido sofrendo. O marido não conseguia dormir à noite. Ele não conseguia dormir à noite. Agora você que é esposa, se coloque no lugar da mulher de Jó. A Bíblia não traz o nome dela, é a primeira vez que a mulher de Jó abre a boca no livro. Você que é esposo, se coloque no lugar desta mulher e tente imaginar aí, já repreendendo, né? Tente imaginar qual seria a sua reação. Jó, ele fedia. Jó estava fedendo. O seu corpo, sua boca. E a mulher olha para ele e fala assim: amaldiçoa seu Deus e morre. E aí Jó fala o seguinte: como fala qualquer louca. Observe o texto, não é que Jó está dizendo que ela é louca. Jó não está falando, você é louca. Não, Jó está falando assim: como falas qualquer louca, assim falas tu. Será que Deus só vai dar o bem? Deus também pode dar o mal? Em outras palavras, eu até entendo o que está passando na sua cabeça, mas você está falando agora como uma louca. É mais ou menos assim: eu sou louco? Eu acho que não. Não sou doido. Aí o pastor Eluís está aqui no Congresso de Homens, dirigindo o Congresso de Homens. E aí o pastor Eluís fala assim: quem vai pregar hoje é o pastor Elias Damasceno. Aí eu pego e falo assim para minha esposa: eu vou ali, vou levantar, vou pedir para o pastor Luiz sentar, e eu vou simplesmente encerrar o culto, e vou dizer que só amanhã teremos o congresso de varões. Ela vai falar assim: você está ficando doido? Eu sou louco? Não sou. Mas a minha palavra é uma palavra de quem é doido. Eu posso fazer isso, pastor Luiz? Eu posso chegar aqui e falar: pastor, acabou o congresso, vai todo mundo para casa e amanhã é que vai ter congresso. Eu posso fazer isso? Não seria uma atitude de um cara louco? Então, é mais ou menos assim, é a expressão da palavra: amaldiçoa seu Deus e morre. Tu não é louca, tu és a minha esposa, mas você está falando agora como uma louca. Então, é mais ou menos assim, irmãos, é a questão da palavra. Então, a mulher de Jó: ainda retens a tua seriedade, amaldiçoa a Deus e morre. E eu posso até imaginar Jó falando com amor: meu amor, espera um pouquinho, há um propósito. Deus é Deus sobre todas as coisas, e tudo vai dar certo. Irmãos, a mulher de Jó, ela simplesmente se retira do livro. Não tem mais mulher de Jó no livro de Jó. Talvez ela vá aparecer lá no final do livro, como a Bíblia não diz que quando a Bíblia fala que Jó teve outros filhos, é claro que foi com a mesma esposa. O casamento de Jó foi restaurado, saúde de Jó foi restaurada,
foi com a mesma esposa, ele teve mais 10 filhos, nós vamos ver mais na frente. Só que a mulher de Jó some. Então, assim, a Bíblia não diz se Jó tinha sogra, a Bíblia não diz se Jó tinha cunhadas, mas o fato é que ela afastou. Ela não aguentou ver o marido daquela forma, e ela se afasta. E fica Jó aqui, diante de todas essas enfermidades, e Deus tratando com Jó. Então a mulher de Jó, eu queria que os irmãos abrissem, por gentileza, a página 46. 46, primeiro parágrafo. A palavra doida não representa doença mental. Ela se refere a um tipo de estupidez intelectual, falta de entendimento, visão distorcida dos fatos. A palavra usada foi o título dado a Nabal, esposo de Abigail, um homem estúpido e tolo que perdeu a sua vida por causa da sua estupidez. A esposa de Jó estava sendo totalmente sensata. Suas palavras refletiam exatamente a acusação de Satanás contra Deus. Em sua insanidade, a mulher de Jó perdeu de vista a essência do relacionamento com o Altíssimo e acusou a Deus de tirania. Por isso mesmo, tendo questionamentos semelhantes, Jó tentou trazê-la para a realidade. Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Deus recebeu a nossa fidelidade nos bons momentos. Será que Ele não merece a nossa fidelidade também nos maus momentos? Se Ele nos encheu de bênçãos, Ele não teria autoridade de retirá-las? Então Jó estava em outro nível. Jó estava em outro patamar. E ele consegue ter compaixão da mulher naquele momento. Então, aprendemos aqui 3 coisas. Uma vez que nossas vidas estão cheias de provações, precisamos nos lembrar que outras virão. E Jó sabia disso. Nós acabamos de perder 10 filhos, nós perdemos todos os bens, mas quem disse que a luta acabaria? Em nenhum momento Jó tinha isso no coração. Ele sabia que provações viriam. Então, aprenda uma coisa, você está passando por uma luta, você pode passar por 2, você pode passar por 3, por 4. Ninguém quer passar. Ninguém quer passar por isso. Eu não quero, você não quer, mas tudo pertence a Deus. Então, uma vez que nossas vidas estão cheias de provações, precisamos nos lembrar que virão outras. Outra coisa que aprendemos, uma vez que nosso mundo é decaído, precisamos compreender que aqueles que nos amam podem nos dar conselhos errados. E aqui foi um grande perigo, hein, irmãos? Se Jó não tivesse a sua mentalidade em Deus, a sua vida firmada em Deus, se Jó não tivesse concentrado em Deus, ele poderia até, dar razão à mulher. Amaldiçoa seu Deus e morre mesmo. Para que ficar aqui? Tudo bem? Nós vamos ver no capítulo 3 os questionamentos de Jó. Ele deseja sim a morte, mas aqui, se aquela palavra entra no coração de Jó, poderia ser diferente. Mas ele ficou firme ali com Deus e sabia que tinha alguma coisa e que ele não poderia ouvir a voz da mulher. Então, nós precisamos compreender que aqueles que nos amam podem nos dar conselhos errados. Nós temos que estar atentos a isso. E uma vez que o nosso Deus é soberano, devemos nos preparar para receber bênçãos e adversidades. Então, nosso Deus é soberano sobre todas as coisas. Então, nós temos que estar preparados para receber bênçãos, sim, como Jó recebeu. Um homem abençoado no Oriente, um homem rico, um homem próspero, foi muito abençoado. Mas ele recebeu também uma adversidade. Sofreu uma doença, perdeu os filhos, perdeu os bens. E ele não tinha controle sobre isso. Ele simplesmente adorava a Deus sobre todas as coisas. Olha para a sua revista, por gentileza. O último parágrafo. Em minhas pesquisas, li muitos comentaristas metendo a lenha na mulher de Jó. Creio que não é bem por aí. A Bíblia diz que a mulher é o vaso mais frágil. Esta mulher perdeu todos os seus filhos, ela perdeu também todos os seus bens, e agora perdera também o seu marido. Pois Jó não é mais o mesmo. Lembre-se que ele está irreconhecível. Que tragédia!
Mas como disse antes, Jó está em outro patamar e ele apenas diz, como fala qualquer doido, assim falas tu. Fosse o que houvesse por trás das palavras dela, Jó as rejeita. Zangado, talvez, mas não a chama de perversa, e sim meramente doida, ou seja, falha quanto ao discernimento. Ela pensa que Deus maltratou a Jó e que merece uma maldição. Jó não vê nada de errado com aquilo que lhe aconteceu. E aí o que acontece aqui? Jó, em tudo isso, não atribuiu culpa nenhuma a Deus. Jó continuou firme na presença do Senhor. Então, irmãos, o que nós aprendemos aqui nesta lição? Nós aprendemos nesta lição que nós temos que olhar para os outros com compaixão. Foi o que o Jó fez com a sua esposa. Ele, numa situação daquela, ele pôde olhar para a sua esposa e entender o que estava passando no coração dela, entendendo tudo o que estava acontecendo, uma mulher totalmente destruída, fragilizada. E Jó consegue compreender tudo aquilo. E nós podemos aprender que Jó, mediante mais uma prova, continuou com a sua fé em Deus. O textuário diz claramente: em tudo isso, Jó não pecou com os seus lábios. Quantos de nós falamos e falamos muito com um vírus, né? Coronavírus. O que foi o coronavírus, irmãos, aqui perto de Jó? E em tudo isso, Jó não pecou com os seus lábios. Continuou firme, forte na presença de Deus. E eu encerro lendo a conclusão. Já terminou o meu tempo aqui, eu encerro lendo a conclusão. Página 47. Vivemos num planeta onde a tragédia é uma realidade comum na vida. Basta um segundo para perder a direção do carro e se chocar com a morte, para perder o chão sob os pés em virtude do diagnóstico de câncer, ou receber uma mensagem de texto informando a morte de um ente querido. Foi assim que Jó, que em aproximadamente 30 segundos, ficou sabendo que sua vida mudou completamente. Ele perdeu tudo: propriedades, gado, funcionários, amigos e, o mais importante, seus 10 filhos. Pense no luto que o patriarca e sua esposa sentiram. Como se não bastasse, Jó foi acometido da doença mais mortal que alguém poderia ter. Uma doença tão violenta que destruiu todos os seus órgãos e rasgou sua carne até os ossos, ao ponto de que, quando seus amigos o avistaram, ficaram em luto silencioso por 7 dias e 7 noites, pois viam que a dor era muito grande. Ninguém era capaz de entender como tantas calamidades poderiam ocorrer a uma só pessoa. Os crentes verdadeiros devem se preparar tanto para serem provados por Deus com adversidade, como para receber o bem da sua mão. Confiarmos em Deus não significa que Ele sempre nos livrará da aflição, nem a fidelidade a Deus garante prosperidade e sucesso. Ao surgir a adversidade, o crente cuja consciência não o acusa de pecado ou rebelião contra Deus, deve confiar a sua alma às mãos de Deus. A fé em Deus, como nosso Senhor amorável, nas provações e opressões, expressa o seu maior triunfo. Jó continuou reto, sincero, íntegro, temente a Deus e se desviando-se do mal. Era outra pessoa fisicamente, mas o mesmo crente fiel espiritualmente. Amém? Então esta é a lição número 5. Feche seus olhos, vamos fazer uma oração. Senhor nosso Deus, nós te louvamos, ó Pai, por esse estudo que nós ministramos aqui nesta manhã. Abençoa, Pai amado, a vida dos meus irmãos. Se tem alguém enfermo aqui nessa manhã, cura, meu Pai, pelo teu poder, pela tua graça, porque diante de
toda esta problemática na saúde de Jó, Jó foi curado de todas as enfermidades que estavam em seu corpo. Sem nenhuma sequela, Senhor, Jó recebeu a cura, foi restaurado fisicamente, e o teu nome foi glorificado e exaltado. Pai amado, cura os meus irmãos que porventura esteja ali na live, vai curando, vai libertando, vai abençoando, e nós te glorificamos, ó Pai, por todas as coisas. Obrigado por tudo, meu Deus. Continua conosco, nos abençoando, dando a vitória, e que o teu nome seja engrandecido. É o que eu te peço nesta manhã, para a honra e glória do teu nome. Amém, amém e amém. Deus abençoe, em nome de Jesus. Eu estava pensando, né? Um estudo como esse até anima a gente, né? Porque você está ali, tá com a perna doendo, aí vê tudo que Jó passou, você diz, é um nada. Está com a coluna que nem anda, né? Mas depois que vê tudo que Jó passou, que isso? Eu tô fera, eu tô fantástico, né? Tô zerado, né? Tá com a cabeça meio tonta e tal, e etc. Rapaz, a gente sai até forte, porque dá para sair correndo. Não, estou ruim da cabeça. Não, Jó é que estava no prumo, não é verdade? Então, irmãos, tadinho do homem, né? Tadinho do homem. E eu estava vendo a sequência de autores que o pastor Eber utilizou em sala de aula hoje. Irmãos, são todos aqueles livros que a gente vem passando para os irmãos desde há 2 anos atrás. Por exemplo, Charles Swindoll, ele tem uma coleção de livros muito bonitas. Eu acho que até Verinha comprou na época, não sei. Fala de Abraão, fala de Jó, fala de Jesus, fala de José, né? Inclusive, Elias, me faz um favor, cunhado, ajuda o Davizinho, coloca lá Charles Swindoll e vê se acha essa coleção para a gente e vê o menor preço. Outra coleção que eu quero colocar já ali, Elias, aquela coleção que eu sempre pedi para os irmãos comprarem, do comentário expositivo de Wisber, né? Warren Wisber. São 6 volumes. Tenta achar aí para a gente mostrar. Então, são fontes que são fundamentais. É gente que escreve muito bem. E você lê a Bíblia, aí o que acontece, Jefferson? À medida que lê, já compreende. Aí lê um bom comentário bíblico, meu amigo, que delícia. Então, olha o trabalho de se fazer uma revista. Por exemplo, só essa lição, eu estava contando ali, Eber utilizou perto de 3 comentários, fora o cuidado que teve que ter com a internet, porque tem pontos na internet que ele botou as fontes. A gente bota todas as fontes. A gente não tem vergonha nenhum de dizer, aí, ó, olha aí, ó. Olha que fantástico, ó. Esse é o livro Jó. Irmãos, esse escritor, Charles Swindoll, ele é de uma preciosidade. Eu leio esse homem desde que eu era adolescente, 14, 15 anos, eu já me deliciava. Por quê? Porque eu sempre tive um pai que lia tudo e um avô, por parte de mãe, que estava mais perto que meu avô paterno, muito longe, lia tudo. Mas me deliciava muito, muito, muito. É uma coleção que tem. Deixa bem grande, Elias, para mim. A coleção está lá embaixo. Ali, ó, a coleção do lado. E sempre tem promoção. Quando vocês encontrarem pessoal do marketing da igreja, marketing não, é grupo de, como é que é o nome? Mídia da igreja, você encontrou uma promoção dessa aí, Som, que deve estar me ouvindo agora, na live, vê o mais barato possível, passa para a igreja, porque tem promoções que são imperdíveis. É gente que tem que ler. Tenta achar para mim agora, Elias, o comentário bíblico, 6 volumes,
do Warren Wisber, do Wisber, 6 volumes. É aquele que tem lá em casa da vizinho, que a gente bota lá em cima, na parte setentrional lá da biblioteca. Esse é outro comentário. Se você puder adquirir. Ah, pastor, mas é R$200. Sim, eu sei, é pesado. Mas dá para dividir em 10 de 20. Ali, isso. Ó, o que eu estou falando não é esse de 2 volumes, não. Chega bem pertinho, Elias. Os 2 primeiros, para mostrar para os irmãos. Ó, o que eu estou falando, vai, volta. Isso, vai. Mais um pouco, Elias. Isso. Não é esse de 2 volumes, tá? O que eu estou falando é esse de 6 volumes. Comentário expositivo. Isso é uma obra que tem que ter na tua casa. Você lê. Gente, isso é de uma preciosidade, o Wisber. Você lê e você chora. Você lê e você chora. Porque é como se Jesus estivesse falando contigo, lhe explicando. Tá, que ali está 300 e pancada. Deus livre e guarde, né? Sai demônio em nome de Jesus. Mas tem por 200 e alguma coisa. Tem por 200 e alguma coisa. Tá? Sai demônio em nome de Jesus. Muito bem. Vai roubar de outra, a gente é dizimista. Então, adquira e cresça.